Olá, olá, eu sou Suzana Garcês, médica investidora e ajudo mulheres médicas a colocar o dinheiro delas para trabalhar por elas, para dar plantão por elas. E afinal de contas, o que é o dinheiro dando plantão por elas? É o dinheiro investido, apresentando rentabilidade, é o seu dinheiro tendo retorno e no longo prazo você vai alcançar a sua liberdade financeira. E durante esse período, eu estou fazendo lives de oportunidades e desafios que você vai encontrar durante esse período de colocar o seu dinheiro para dar plantão por você. E hoje, nós temos um tema super importante que contribui muito para o nosso crescimento. E o tema será conflitos financeiros no relacionamento. E eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Rodrigo Scaglia. Ele é psiquiatra, terapeuta de casais. Eu admiro muito o trabalho dele. E eu convidei ele hoje para vocês participarem da live e extraírem assim, o melhor que vocês puderem. Com certeza vai ser muito proveitoso. O Rodrigo já está aqui e a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Vai ser um tema maravilhoso, podem ter certeza. Vamos aguardar o Rodrigo entrar, convidando ele aqui. Olá, como é que vai? Bom dia! Oi, Rodrigo, tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo ao RentabiMed. É um enorme prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Se apresenta um pouco para as pessoas conhecerem mais sobre você. Olá, pessoal, eu sou Rodrigo Scaglia, eu sou psiquiatra, sou terapeuta de casal e eu ajudo casais a dobrar a intimidade no relacionamento e diminuírem os conflitos pela metade em 7 semanas. Então, eu tenho utilizado um método baseado em ciência, baseado em artigo, em coisas que foram testadas para poder conseguir isso. Que fantástico a sua missão, viu, Rodrigo? Admiro muito, porque sou casada, né? Sou casada há 6 anos. Eu sei que você é casado há 10 anos, né? Tô completando 10 anos na sexta. Ai, que legal! Merece uma hiper comemoração, né? Pois é. Sou casada há 6 anos e tenho 2 filhos, um menino de 3 e uma menina de 6 meses. E não é fácil realmente passar, né? O relacionamento, ele sofre várias oscilações nesse período. E com certeza a sua missão aí é muito bonita. Obrigado, valeu. Mas hoje a gente tem um assunto mais específico aí dentro do relacionamento. E que bom ter você aqui para me ajudar. E a gente vai falar sobre os conflitos financeiros. Ótimo. Rodrigo, eu não sei se você recebe muito problemas sobre isso, né? Mas como eu lido muito e o meu público é voltado para médicas, e como nós sabemos, as médicas, elas têm um valor, né, uma renda maior, às vezes, que o marido. Se ela for casada com um médico, alguém, um empresário que tem uma renda maior, aí equivale. Mas a maioria das vezes acaba tendo uma renda maior. É o que acontece aqui na minha casa, né? E a gente passou por períodos de conflitos também. E eu tenho certeza que vai ser muito legal. Por que você acha que é importante abordar esse assunto no relacionamento? Falar assim, sobre a parte financeira. Porque é uma das coisas que mais tem a ver com o nosso bem-estar, né? A questão financeira é uma das coisas que influencia demais o nosso relacionamento. É um dos fatores mais comuns de levar a briga, a discussões. E porque geralmente conversar sobre dinheiro não tem a ver com dinheiro. Tem muito mais coisa por trás, tem muito mais camada por trás disso. Então, quando a gente está falando sobre isso, quando a gente traz esse assunto, quando a gente pesquisa sobre isso, quando a gente entende qual que é a nossa filosofia de dinheiro, nós precisamos alcançar sistemas que realmente atendam não só a conversa financeira, mas também aos significados que tem por trás dessa conversa. Porque para cada casal, o dinheiro vai significar coisas diferentes. E as discussões sobre dinheiro se arrastam porque, na verdade, as pessoas estão falando sobre outras coisas. Eu percebo assim que os casais eles não conversam sobre as suas prioridades, sobre as suas expectativas. E isso vai se relacionar muito com o que a pessoa vai fazer com o dinheiro dela. Porque se minha prioridade é viver o meu presente intensamente,
eu vou tender a gastar mais no presente. Se a minha prioridade é me planejar para um futuro e é ter esse equilíbrio de presente com futuro, eu vou tender a gastar menos para poder poupar. Se os casais não tiverem a compreensão do que é a prioridade um do outro, expectativa um do outro, com certeza vai gerar conflitos financeiros. Então, antes de conversar sobre dinheiro, você tem que entender muitas outras coisas do que vocês têm aí. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a minha vida para você entender. Beleza. Eu e meu esposo, a gente sentou para entender o que era a prioridade um do outro. Na verdade, a gente sentou a família, né? E aí eu falei assim, gente, escrevam os sonhos de vocês no papel e coloquem em ordem de prioridade. O número 1, o número 2, o número 3. E aí ele foi escrever. E dinheiro era um problema antes? O dinheiro era um problema antes? A gente estava naquela fase de tentar se entender. Dinheiro estava sendo um problema porque ele gastava para um lado, eu gastava para o outro e eu ficava super chateada quando ele fazia um gasto. Porque o esporte dele é bike e um esporte caro, assim, as bicicletas caras, um negócio caro. E aí, de repente, ele comprou uma bicicleta de 7 mil. Eu falei, como assim? Eu tô aqui economizando por um lado, ele vem e compra uma bicicleta de 7 mil. Sabe? E algumas coisas incomodavam. Então, a gente, já nesse processo de se entender financeiramente, a gente parou e colocou as prioridades no papel. Quando eu fui ver as prioridades dele, o que fazia bem para ele, os sonhos dele, era ter uma bicicleta legal, era ter uma moto legal. E o meu era viajar, o meu era, assim, sabe? Coisas totalmente diferentes. Então, quando a gente entende as prioridades um do outro, você começa a ver que não é só você, não é só o seu sonho, né? E aí a gente começou a entender. Eu comecei a entender que para ele aquilo era muito mais importante do que eu julgava. E vai ser sempre assim, né? As prioridades do outro sempre vão ser diferentes. Agora, existem algumas coisas relacionadas a isso que você falou que é super interessante. Por exemplo, sobre o que vocês estavam, na verdade, discutindo quando você ficava chateada dele ter gastado 7 mil reais com a bicicleta. Vocês estavam discutindo sobre prioridade no relacionamento também. Não era só prioridade financeira, era tipo assim, o que é mais importante para você? A grande questão que vinha na sua mente era, eu sou importante o suficiente para você? A sua família está num grau de prioridade suficiente para você? Então, essa necessidade de conversar sobre isso, às vezes fica na camada do dinheiro, mas nós estamos conversando sobre essa necessidade. E uma das coisas que os casais fazem, geralmente, é pegar no pé um do outro. Então, existe essa questão de você ficar meio que controlando o outro. E isso acontece, geralmente, com quem dá mais dinheiro para casa. Então, por exemplo, se a sua renda é maior, você acha ruim do teu marido gastar, por exemplo, 7 mil reais numa bicicleta, entendeu? E se fosse o contrário, ele talvez acharia ruim de você, mas você tem que fazer a unha toda semana, mas você realmente precisa comprar isso para as crianças, eles já não têm roupa demais. E aí fica um problema que fica perpétuo de controle. E aí o dinheiro está, na verdade, escondendo esse conflito por controle. Está escondendo essa questão de quem que manda aqui. Qual que é a prioridade? Se eu boto mais dinheiro, eu tenho mais direito, eu tenho mais voz? Então você vê que por isso que dinheiro é tão importante, porque ele é simbólico demais. Dinheiro é um símbolo. Ele é um símbolo que a gente troca um com o outro e que tem um significado muito maior do que o papel em si. E para cada pessoa ainda tem uma filosofia que tem a ver com a vida dela, que tem a ver com o crescimento dela, com quem que foi ela no passado, com quem que os pais foram, como que os pais mexiam com dinheiro e o que aquilo significa para você. Então pode ser, por exemplo, que para o teu marido, eu não sei, eu estou inventando aqui, estou conjecturando aqui, mas tem pessoas que têm uma história, por exemplo, de intensa prisão financeira no passado e que se sentir livre era o momento que ele andava de bicicleta, por exemplo. E foi a primeira vez que ele se sentiu livre na vida. E de repente, de gastar dinheiro com isso significa investir na liberdade. E esse é um valor importantíssimo para ele. E para você, talvez investir dinheiro na viagem no futuro tem a ver com se sentir segura. Então, o que tem a ver para você? E o casal precisa chegar nesse nível. Se ele não chega nesse nível, se você não tenta entender o outro, você não consegue passar desse assunto. E aquilo fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. É bem mais profundo, né, Rodrigo? É um negócio bem profundo mesmo. Para eu te contar como é que foi no começo do meu relacionamento, e aí a gente vai fazendo, você vai analisando, Joia, e outras pessoas vão se
identificando, Se porque alguém a quiser fazer pergunta aí identificação... também, né? Coloca aí embaixo que a gente Gente, fica à responde. vontade. Ontem eu postei assim, gente, nós vamos falar sobre conflitos no relacionamento, conflitos financeiros no relacionamento. Eu preciso dessa live, eu não posso perder essa live, sabe? Assim, uma Legal. identificação, porque a gente sabe que isso acontece muito. Uma coisa que eu percebo nas pessoas é que elas começam a se relacionar com outra no namoro ali, no noivado, e não entendem financeiramente como a pessoa pensa, não entendem as prioridades e tudo, e não conversam sobre isso. Depois que casa, é que elas vão perceber que elas precisavam ter conversado e se entendido, porque agora elas vão ter que ter uma divisão financeira, alguma coisa, né? E às vezes E até é um traço que era desejável no namoro, de repente incomoda no casamento. Né? Ah, o cara te dava presente toda semana, você achava aquilo incrível. E de repente você ia casa e para você percebe que restaurante, né? você percebe que o cara não tem controle, na verdade. E aí, de repente, isso começa a te incomodar. Ou então um cara que nunca te dava presente na época do namoro. Né? E aí você ficava já Triste. pensando nisso, e fala assim, não, a hora que casar vai ser diferente. Aí ele continua não te dando presentes, ele continua não te valorizando quando você casa, e de repente aquilo continua te incomodando. Então, isso acontece demais, tem razão. E aí, eu e meu esposo, antes da gente casar, a gente conviveu, né, na mesma casa. Eu comecei a trabalhar e ele também. E ele é educador físico, né? Personal trainer. Então a renda dele era menor, a minha maior. O que a gente entendeu? Com o seu dinheiro, a gente vai pagando as contas, no caso o meu, e aí o resto a gente vai dividindo, tipo, gastos aleatórios vai ser com o dinheiro dele. Só que o dinheiro acabava, o meu dinheiro acabava. E ele falava, o que você fez com o seu dinheiro, sabe? E gerava uma discussão. Eu falei, eu não sei o que meu dinheiro sumiu. Aí ele falava, mas que absurdo! Você ganhou muito mais do que eu, o que está acontecendo? E aí gerava um conflito muito grande, porque o nosso dinheiro era separado. E eu falei assim, se Uhum, quiser, pega os cartões, faz o que você quiser, paga você, que você vai ver que o dinheiro não dá. Parece uhum. muito, mas não é. E começava aquela discussão sem fim, a gente resolveu unir as finanças. Eu falei, Beleza. então vamos unir, vai ser tudo cem por Uhum, cento aqui em casa, entendeu? Não vai ter negócio de um faz. E as coisas começaram a melhorar. Porém, a gente não tinha individualidade. Tipo, uhum. Aí que tá o problema. aí que tá o problema, a gente não tinha individualidade. Ele não podia ter o dinheiro dele. Virou tudo cem por Uhum. cento, tudo da família, ninguém tinha individualidade. E aí a A gente sensação de estar resolveu ter. sufocado, né? A sensação de estar sufocado, de ter que dar Tipo assim, satisfação sobre cada detalhe. sim, era cada gasto no cartão de crédito, eu recebia aquela notificação. Se ele estava com cartão, eu recebia a notificação. Se eu ia gastar, eu ficava incomodada, porque eu comprei R$ 300 num creme de cabelo, né? Uma vez eu comprei R$ 600 num produto de pele, eu nunca tinha contado isso para ele, porque eu tinha vergonha do meu próprio gasto, e eu falei, não, eu não posso contar isso para ele. E aí tira o E aí prazer, né? Tira o prazer de adquirir, tira o tesão de você ter ganhado bem, não é verdade? sim, começava a trabalhar, e aí, na hora de você gastar, você não tinha, você ficava preso naquela coisa, né? E aí a Uhum. gente recebeu fazer um prolabore nosso, sabe? E Aham. aí a gente começou, cada um vai ter um dinheirinho, a gente separou o cartão de crédito só para mesada, né? A gente fez uma mesada Uhum. entre nós, junto 100%, cada um recebe uma mesada. E aí no começo eu falei, não, eu acho que eu mereço mais, né? Porque eu sou mulher e eu gasto mais, sabe? E aí Certo. depois a gente viu que isso também não ficou confortável, a gente igualou as mesadas e aí instalou-se a individualidade. Mas eu percebo que isso é muito comum entre os casais e eu queria, assim, a sua visão de especialista diante desse trajetório dessa história. É muito legal essa trajetória que vocês chegaram, porque, primeiro, demonstra uma capacidade de falar sobre o assunto. E isso é o primeiro fator. Porque os casais eles têm uma dificuldade enorme de falar sobre esse assunto. É um mito, né? É vergonhoso, às vezes, ganhar mais, é vergonhoso querer mais. Às vezes tem a sensação de vergonha atrelada ao ser bem-sucedido em algumas histórias de pessoas. Tem pessoas que se ressentem de ser bem-sucedidos, de ganhar bem. Então, esse é pra você ver como que o dinheiro funciona dentro da nossa cabeça. Tem muitos fatores psicológicos ligados a isso, né, Su? Então, o que acontece? Esse sistema, existem vários sistemas. Né? Tem um pesquisador, publicou um artigo em 95, ele chamava Paul, um artigo britânico
que ele fala sobre os diversos sistemas que existem, são pelo menos 6 sistemas, tem alguns que, né, só o marido ganha, a mulher não ganha nada, existe que a mulher ganha tudo, o marido não ganha nada, e assim por diante. Tem vários sistemas diferentes. E existem essa questão, assim, qual sistema funciona melhor para casamento? Isso depende muito de cada pessoa, mas o que eu vejo mais funcionar na prática e que eu tenho alguns estudos mostrando que melhor funciona para os casais é esse de juntos mais separados, né? Juntos mais independentes. E o que significa isso? Vocês decidem juntos para onde que a coisa está indo, vocês decidem juntos a divisão de gastos e você mantém uma individualidade através de uma porcentagem daquela parte que sobra para vocês. Então, assim, chega o dinheiro todo, né? O sistema que geralmente funciona melhor dentro da terapia de casal é esse. Você junta todo o dinheiro, quanto que a gente ganha junto? A gente ganha 10 mil reais juntos. Então, beleza. Como é que a gente vai... Quais são as contas que tem que pagar? São essas aqui. Tá. Como é que a gente vai pagar isso aqui proporcionalmente, né, para cada um? E o quanto que vai sobrar para cada, de porcentagem. E aquela quantidade que sobra, a pessoa faz o que quiser. Porque senão você entra num processo que é o paradoxo da escolha. Que é quanto mais escolha você tem que fazer e quanto mais você precisa decidir algo, mais você se desgasta. Então esse paradoxo da escolha, tem um livro até famoso do Barry Schweitzer, que ele fala sobre isso, quanto mais escolhas a gente faz, mais é desgastante escolher. Então, por isso que quando você perde energia decidindo sobre pequenos detalhes, você deixa de ter energia para decidir sobre as grandes questões. Você tem que escolher suas batalhas. Se você fica implicando com as pequenas coisinhas do casamento, você perde energia para lidar com as grandes questões que estão por trás disso. Então, nós temos que escolher realmente você ter um certo nível de controle em relação ao que está indo para investimento, o que a gente quer com esse investimento, quais são os fundos diferentes que nós estamos utilizando, e nós precisamos também ter aquilo que a gente usa para gastar da forma como a gente quiser, para que você possa ter o creme de 200 reais, se você quiser, para que ele possa comprar a bicicleta de 7 mil reais, se ele quiser, porque o dinheiro, afinal de contas, ele significa uma conquista daquilo que te interessa. E para cada pessoa o interesse é diferente. Para ele é ridículo o creme, para você é ridículo a bicicleta. Mas para nenhum dos dois vai ser ridículo se você entende o que tem por trás daquilo. Se você teve a conversa de o que isso significa para você, o significado vai ser completamente diferente. Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender o que as coisas significam para o outro. O entendimento precisa preceder a resolução ou o convencimento. A gente precisa assumir que a gente não entende bem o suficiente para ele. Dentro do Reconnect, que é o curso que eu tenho, para casais, eu ensino uma técnica lá, que é uma técnica do Gottman, chamado Dreams Within Conflict, que é os sonhos ocultos em conflitos, e que ele traz uma técnica justamente para lidar com esses assuntos que são perpétuos, que são essas coisas que a gente não está sempre voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o principal dessa técnica tem a ver com você realmente entender o outro, com você mergulhar o que é o sonho da pessoa dentro disso, e foi isso que você fez. Por que ter uma bicicleta é tão importante para ele? Pode ser que até que a gente não tenha compreendido, assim, igual você falou, a bicicleta dá a sensação de liberdade, tal, né? Mas eu entendi, eu falei, nossa, se é tão importante para ele, a gente precisa repensar isso, né? Eu não posso ficar chateada com uma coisa que para ele é tão importante. Hoje ele planeja viagens, ele planeja essas coisas relacionadas todas à bicicleta. Então eu preciso tanto planejar as minhas... Sempre quando a gente planeja uma viagem agora, sempre tem que ter alguma coisa, um programa ciclístico no meio da viagem, sabe? Ele leva a bicicleta? Ele leva a bicicleta para viagem? Se for aqui, assim, de carro, né? Até agora ele sempre levou a bicicleta. Aí, quando a viagem, assim, para fora, ele sempre tenta ver onde aluga a bicicleta, onde tem um passeio de bicicleta. Então, é uma coisa muito importante para ele e eu não posso deixar, não posso me chatear com isso, né? Eu tenho que compreender. E só para te dar o exemplo do que aconteceu depois dessa bicicleta de 7 mil, ele trocou de bicicleta e a gente já tinha a nossa individualidade, né? Só que a individualidade, tipo assim, poxa, a bicicleta eu não vou conseguir comprar com o dinheiro que eu tenho. Apareceu uma oportunidade, eu teria que juntar tantos meses. Aí eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma coisa. Eu posso emprestar o dinheiro da nossa família para você, né? E você vai pagando parcelado pra gente, né? Porque era o dinheiro da nossa família que estava guardado. E você vai retirando do seu salário para a gente.
e você paga a rentabilidade que a nossa família estaria ganhando, né? Porque esse Uhum. dinheiro, um grande montante, e a gente se resolveu muito bem, assim, porque eu E deu comecei a certo. entender que Ele e deu pagou certo. ou depois ele pegou Não, outra coisa dividida? ele pagou, né? Porque assim, como o dinheiro estava junto com a gente e a gente transfere a individualidade, quando a gente transferia, já transferia descontado que ele estava devendo das parcelas. E foi muito interessante, porque como eu comecei a entender, eu falei, não, para ele é importante, a gente vai tentar resolver juntos para que você tenha a sua bicicleta, que para você é importante, né? É. E isso Super interessante começou. isso aí que aconteceu. Que legal que deu certo. Eu acho isso muito arriscado. Eu acho isso muito arriscado no relacionamento. Por quê? Porque você pode, de repente, virar credora do teu marido, e essa é uma posição terrível de se estar, né? Porque Mas esse é... o dinheiro não era meu, o dinheiro é porque a gente aqui em casa, a gente não faz isso assim, é tantos por cento seu, tantos por cento Uhum. É o da dele. família, A né? gente, a gente junta 100% e o que a gente ganha de prolabora é igual. É igual, não, Uhum. não é a porcentagem do seu trabalho ou do meu trabalho. Entendi. Você entendeu? Tipo assim, você ajuda com 80% do seu salário, eu ajudo com 80% do meu salário. Não é assim. Uhum. É tudo vira 100, né? Entendi. E a gente recebe porcentagens iguais. E o dinheiro não era meu, o dinheiro era da família. Nós estávamos juntos. E aí eu Uhum. não me senti, assim, eu não me senti emprestando. Ele, o dinheiro era dele também, só que estava para outro objetivo e a gente converteu para bicicleta. Foi Uhum. interessante, mas é igual você É, falou, é o que perigoso. exige, o que exige é uma sensação de controle da pessoa que está pegando emprestado. Porque qual que é o problema de você emprestar? E aí você que está vendo que essa questão financeira, você vê isso o tempo todo. A pessoa ela divide e antes de completar a parcela, ela quer outra coisa. Porque isso é a natureza dos nossos quereres, é assim. Né? E eu não tenho Sim. dúvida que isso aconteceu. E ele teve que exercer um certo autocontrole. Então, conheça teu esposo também, né? Porque, assim, o que que Aí acontece na maioria ele, das vezes é isso. A gente faz uma compra, a gente divide aquela coisa e no meio do caminho a gente quer outra. E por isso que dividir funciona tão bem pra gente comprar. Porque a gente pensa que vai ser leve e no final das coisas as coisas começam a se acumular. E essa é a natureza de 90% das dívidas que a gente tem, porque dentro da medicina é uma das coisas que a gente mais faz. Eu lembro que quando eu formei, tipo assim, praticamente todos os meus colegas compraram um carro no primeiro mês e dividiram. Puf. É tipo assim, é um negócio assim, não, e eu vou pagando. Então, assim, beleza, funcionou, maravilha, e faz muito sentido, mas você precisa ter esse autocontrole, porque se no meio do negócio ele quer outra coisa e de repente ele começa a pegar e pegar e pegar desse dinheiro, e você começa a perceber que o negócio está indo para um lugar em que não vai pagar, isso é facilmente perceptível de acontecer, você começa a criar o ressentimento. Porque é só um que sabe, está fazendo, né? não sei se você já leu aquele livro do Gustavo Cerbasi, dos casais inteligentes enriquecem Enriquecem juntos. juntos, aham. Mas ele fala exatamente sobre os perfis dos casais. Ele fala assim: junta um poupador com poupador, um É. descontrolado com. Não sei se você já viu, ele chama até horóscopo Já, dos é uma forma de casais. simplificar a realidade, né? Mas é legal. Ele chama de horóscopo dos casais ali, né? Aham. Meio mesclando a parte financeira. E é engraçado que aqui em casa, ele é o poupador, né? E ele sempre foi poupador. Então, por Uhum. eu conhecer essa característica dele, e ele Aí não é sim. gastador, né? Ele não é Aham. gastador, de fato, ele não é gastador. Ele é extremamente poupador e todas as coisas que ele alcançou dentro da vida dele foi poupando muito, né? Uhum. Então, assim, apesar dele ganhar pouco no começo, ele ganhava um salário quando fazia faculdade, ele poupou para comprar uma moto, ele não tinha essa visão de investidor. Mas ele Uhum. sempre foi muito poupador. Então, eu acho que isso, conhecendo essa característica dele, me trouxe essa segurança de saber que ele não Perfeito. é. Aí sim. A Faz característica sentido. não é gastador. Uhum. Sabe? Como é que você acha, assim, que eu recebo, assim, inúmeras queixas, né? Porque como eu lido justamente com essa parte, então as queixas que eu recebo de relacionamento é voltada para a parte financeira, né? Eu não Uhum. recebo assim, estou com um problema que eu não perdoo meu marido, e eu sei que isso tem muito, né? Eu estou com um problema. Não, as queixas que eu recebo são voltadas para a parte financeira. O que também E pode eu ser uma tenho traição, né? Você tem a traição isso. financeira também.
Isso, isso que eu fiz, né? De tipo, comprei um creme de R$ 600, não contei para o meu marido porque eu fiquei com vergonha. É um tipo de infidelidade financeira. Mas eu tenho Uhum, outras pessoas que sofrem de infidelidade financeira. Por exemplo, ela tem uma dívida muito grande, ela fez um empréstimo, ela tem uma dívida enorme, e ela não consegue conversar com o marido, ela não consegue contar. E, sabe, a pessoa fica com uma carga muito grande de um segredo financeiro. uhum, Outros problemas é o marido que faz empréstimos constantemente e a mulher começa a adquirir conhecimento sobre a parte financeira e ela vê o poço que ele está cavando e os dois não conseguem conversar. Então, eu acho uhum. que o diálogo aí se torna um problema muito grande. Como que você imagina, assim, de dar um primeiro assim, de orientar, uma primeira orientação sobre o início de um diálogo, sobre como conversar com isso, sobre isso, porque o meu início de diálogo foi trash. É. Começar esse tipo de assunto é muito difícil, e é por isso que a gente precisa colocar hábitos de casais bem-sucedidos, que realmente ficam a vida inteira juntos, eles têm o hábito de conversar sobre todas essas coisas de forma costumeira, de forma realmente estar lá por design. Então, assim, um dos erros que os casais têm é o seguinte, eles acham que vai ser natural, entendeu? Então a gente casa e fala assim, ah não, vai ser natural, né? A gente se ama, então aí quando a gente sentir vontade de conversar, a gente conversa. E o que que acontece? Acontece que quando o assunto fica desagradável, a gente não entra naquele assunto. E a gente começa a evitar assuntos e evitar conversas para poder não entrar em conflito. Qual que é o resultado disso? Você começa a cada vez mais pisar em ovos e você tem você verdadeiro, que fica meio que escondido ali num determinado cantinho, e tem o você que você mostra para outra pessoa, que é um pouco mais aceito, que é mais fácil de lidar porque ele está dentro dos conformes. O problema é que isso, no caso de dinheiro, vai estourar, não tem jeito. O segredo, se ele nunca for revelado, ele já é o suficiente para destruir seu casamento. Então você tem um segredo, ele nunca descobriu, isso já é o suficiente para destruir o seu casamento através de mecanismos psicológicos. Então você esconder do outro, isso quer dizer que na sua linguagem não verbal, nas suas atitudes ali, que nessas coisas que a gente não consegue colocar em palavra, naquilo que a gente sente quase que pelo cheiro do outro, que a gente não sabe muito bem o que que é, você sente que tem algo sendo escondido. Isso te leva a afastar da pessoa. Então o segredo por si só já é o suficiente. Não é descobrir a infidelidade, é a infidelidade em si já é o suficiente. E a infidelidade financeira é a mesma coisa. Então o que que a gente tem que fazer? Por design, por realmente pensado, igual a gente faz o financiamento aí, você ajuda a pessoa a se organizar para investir, e o que vai investir, ela precisa botar isso na vida dela como hábito de vida, a questão do diálogo. E para isso tem técnica também, tem como você treinar isso, tem como você aprender essas coisas. Então a gente precisa colocar algumas habilidades realmente na mesa e falar assim, vamos treinar esse negócio até ficar bom, vamos colocar isso aqui no dia a dia. Então, por exemplo, em relação ao hábito, nós temos a conversa desestressante, que é uma habilidade que a gente treina no Reconnect, que tem a ver com você ter a conversa no dia a dia, em que você vai falar sobre essas coisas que estão acontecendo. Você precisa desenvolver a habilidade de falar sobre o que está te incomodando, quando te incomoda, e aí você vai utilizar uma técnica que eu gosto de chamar, que eu chamo de sinto sobre preciso, que é você focar naquilo que você sente em relação a um fato específico, sem generalização, e você dizer exatamente o que você precisa. E você também precisa desenvolver a habilidade de poder entender o que está por trás da entrelinha. É a capacidade de entender o que está por trás daquilo. Então, no momento que teu marido falar, né, nossa, eu resolvi fazer um investimento numa ação e perdi R$ 40.000, vamos supor, lá em março, que houve aquela queda toda lá. Você deve ter um monte de gente que desesperou, que estava te acompanhando, né? Meu Deus, eu investi, o que eu faço? Perdi não sei quantos mil reais. E aí, para a pessoa poder comunicar para outra, ela precisa entender o que é o sonho daquela pessoa por trás daquilo. Ela precisa entender o que está por trás daquele desejo, porque senão você massacra o outro, você critica, você entra nos padrões destrutivos de diálogo, e o que acontece é que a pessoa não fala mais para você. A pessoa começa a esconder. Você entendeu? Então, assim, são 3 habilidades básicas. O hábito, você saber falar quando te incomoda, e você falar sobre algo que vai ser difícil, mas que você está lendo nas entrelinhas sobre o que aquilo significa para a pessoa. Então, cada uma dessas coisas é uma técnica diferente.
Fantástico. E tu foi falando e eu, assim, lembrando de um monte de coisa que foi acontecendo no meu relacionamento. Não sei se eu vou conseguir me lembrar de tudo, mas, assim, esse negócio da Então, ia gente. ser legal se a gente pegasse um tema bem específico e destrinchasse, né? Talvez uma dessas coisas que você lembrou, ou se alguém quiser colocar aí nos comentários alguma situação, Tipo para a gente assim, poder eu falar lembro, como que seria. a gente evita muito conflito. Então, ai, uma coisa me incomodou, então. Aí você respira fundo, ai, para não discutir, eu não vou entrar no assunto. E sobre a parte financeira, a gente ia montar a planilha, né? Então a gente Ah, sentava junto, vamos lá montar a nossa planilha do mês. E aí, quando a gente via os gastos, né? Que aquele gasto a gente visualizava, ai, começava uma briga de porrada na mesa. O briga era horrível. Porque, assim, ele não concordava com alguns gastos da família, sabe? O uhum. Rodrigo Me tem dá um algum curso? exemplo. Tem sim. Me dá um exemplo. Entra lá no Instagram dele. Não, não deixem de entrar no Instagram dele. Legal, vai Só abrir a para eu terceira turma em concluir. setembro agora, pessoal. Reconnect. Reconnect. Até eu, quem sabe, tô lá nessa turma, viu, Rodrigo? Ah, ia ser um prazer. Assim, quando eu via o gasto da família, ele não concordava com alguns gastos da família, Me que lembra, eu, me fala um específico. que eu considerava super importante. Por exemplo, o plano de saúde. Para ele, aquilo era um gasto. Cara, nós estamos gastando dinheiro, eu nem uso o plano de saúde, cancelo meu plano de saúde, eu não quero mais esse gasto. Que é isso? É um absurdo, a gente está pagando não sei quanto de plano de saúde. E eu parava com o médico, eu falei, meu filho, as coisas podem acontecer na vida da gente, a gente não sabe, eu não vou cancelar seu plano de saúde. E Esse aí, exemplo é maravilhoso. Esse exemplo é maravilhoso. Porque é uma posição totalmente oposta, né, que vocês tinham, e vocês têm que negociar uma solução, porque não tem uma solução meio termo. Ou você tem ou você não tem o plano de saúde. Né? Basicamente assim. sim. E aí que entra várias questões das entrelinhas sobre o que vocês estavam discutindo. Você consegue perceber ou não? Sobre o Não, que era essa discussão? Porque não era sobre dinheiro. aí, não sei, ele tinha a sensação que ele estava trabalhando para pagar coisas inúteis. Tipo, para ele era inútil. Ele estava Uhum, trabalhando o esforço dele, uma coisa inútil, uhum. sabe? Eu visualizava dessa forma. E ele nunca teve acesso, assim, ele sempre teve uma vida mais restrita, né? E Então ele não nunca tinha plano de adoeceu saúde na infância, por mesmo. exemplo. Tinha e nunca adoeceu mesmo, ele nunca precisou, sabe? Uhum. Até os 20, até os 30 anos, ele nunca tinha precisado de nada hospitalar. E quando precisou foi na infância, uma cirurgiazinha, uma coisa, uma hérniazinha umbilical, que o SUS resolvia muito bem. Então, para Uhum, ele, nunca ele precisou. uhum. Sabe? Isso era um conflito gigante, todos os meses. Como eu pagava, ele não sentia, porque eu ia lá e pagava o boleto. Mas quando a gente sentava, que ele visualizava aquele gasto, aí Aí entrava o era conflito. problema. Era problema. Pois é, porque isso aí é um lugar perfeito a gente usar essa técnica Dreams Within Conflicts, que é sonhos ocultos em conflitos. Qual que é a posição dele aí? O que ele estava defendendo? Que vocês não precisavam de plano de saúde, que seria um desperdício. Sobre o que ele estava falando no final das contas? Ele estava tentando, o sonho dele era liberar mais espaço para vocês completarem outros sonhos, né? Era a sensação Sim, é, de que vocês não precisariam daquilo naquele momento. De que essa era ou seja, ele não concordava com o gasto e ele sentia que a forma como você se comunicava sobre aquele gasto era de uma maneira de cima para baixo, que é, você usou essa expressão agora mesmo, né? Meu filho, ou seja, você não consegue ver que é óbvio, você não percebe que é evidente que plano de saúde todo mundo tem que ter. Se você para entender nesse momento, ao invés de tentar convencer ele, porque imediatamente vocês passam para lados opostos. Olha só o que acontece. Você defende, nós precisamos de plano, e ele defende, nós precisamos de plano. De repente, abrir mão do seu posicionamento significa entregar uma parte de si. E os estudos mostram isso. Tem estudos que mostram que quando você está em trincheiras, quando você está em lados opostos num casamento e está discutindo, a sensação que você tem ao abrir mão é que uma parte de você está morrendo. E é por isso que a gente luta com tantas unhas e dentes. Então, nesse momento,
cada argumento que você dava, você achava que se eu der argumento suficiente, ele vai ser convencido. Olha só a nossa ideia que vem. Então você dá um argumento. O que que isso faz? Faz com que ele seja convencido? Era isso que acontecia? Não. Não. Ele, ao notar que você tinha arrumado o argumento, ele pensava em mais argumentos de por que que vocês não precisavam de planos. E o resultado era exatamente o oposto do que você queria, que era ele ter mais ainda entrincheirado dentro dele que vocês não precisam de planos. E por isso que isso vira eterno. Por isso que é uma trincheira. Porque vocês nunca vão resolver isso. Não tem como resolver. Porque você faz um argumento, ele pensa em mais argumentos para o lado contrário e vocês vão ficar eternamente brigando. O que que vocês têm que fazer? Largar as armas, sair das trincheiras, deixa eu te entender melhor. Deixa eu validar isso que você está sentindo. E aí que você entra dentro da técnica. Você vai atrás de qual que é a história por trás disso para a vida dele. E deixa ele falar sobre como que foi a vida dele. Você deixa ele falar como que significava o plano de saúde. Talvez ele vai lembrar de uma história sobre plano de saúde. O pai dele falando lá quando ele era pequeno, nossa, que babaca, paga R$ 500 de plano de saúde, sendo que é super saudável. Então talvez tenha algo muito profundo nele, e você tá obrigando ele a ser um babaca, igual o cara... Tá vendo? Às vezes você tá obrigando ele a ser o babaca que o pai falava. Meu Deus, eu sou super saudável. Atleta, eu nunca vou precisar desse plano de saúde. Então, enquanto ele não sentir que você está validando a posição dele e que você realmente... Você não precisa necessariamente concordar, veja bem. Mas ele precisa se sentir que a história dele faz sentido para você e que a posição dele não é maluca, não é meu filho. Veja o tanto que é óbvio. E eu vou te falar um negócio. Não chama de meu filho. Não é isso não. Como é que as coisas são interessantes? Eu e minha esposa, a gente tinha exatamente uma posição muito parecida. E até o ano passado, quando ela passou a ser professora da UFO, e ela começou a ter uma ajuda para ter plano, a gente não teve plano. E a gente pegava o dinheiro do plano e investia num financiamento, porque para nós, o gerenciamento de risco, a gente tinha como ter, no caso de uma urgência, um recurso urgente que pudesse pagar qualquer UTI, qualquer coisa, né? Então, para nós, o gerenciamento de risco era, nós temos um comportamento muito acima da média em relação aos cuidados pessoais. Então, a chance de a gente ficar doente é menor do que a média, quer dizer que o seguro está ganhando mais com a gente do que com outras pessoas. Então, a gente, gerenciando esse risco, a gente resolveu botar isso em investimento. Fantástico. E para nós funcionou. Gerenciamento, né? De risco fantástico. E aí é que entra essa posição. Então, quando você entende por trás dele e você se realmente você passa a estar do lado dele para resolver um problema. Entendeu? E de repente isso vai mudar muito, porque se no final das contas você que bate o martelo, o que ele estava sentindo é que na verdade o dinheiro então não era dos dois. Porque se no final das contas era óbvio, você resolvia do teu jeito, no final das contas você por ter mais dinheiro estava batendo o pé e falando que aquilo lá ia ser gasto e pronto. E aí Entendeu? Tu entra num ponto que é o que mais acontece. Eu tenho alunas do curso que elas falam assim, não, você não vai gastar. Vamos fazer. Não, a gente não vai gastar isso, é absurdo, não. Sabe? Aí ela falou assim, cada um tem o seu dinheiro, mas aí quando ele gasta, ela tem que saber tudo que ele gastou. Tudo, ela olha a fatura inteira, sabe? Você gastou tanto por quê? Não, isso é um absurdo. Você entendeu? O que, então, que isso gera? Gera o segredo. Gera ele tirar o dinheiro para gastar no dinheiro para não poder dar satisfação do que ele está gastando, entendeu? Aí então, gera infidelidade financeira, né? Gera infidelidade financeira, gera você polarizar, gera você ficar em lados opostos. Por trás disso, também pro lado da mulher, o que está? O desejo de ter uma pessoa que está pensando nela, no sentido assim, eu quero um marido que pensa em nós, pensa na família. Você vê que os dois lados faz sentido? Eu quero uma pessoa que não gasta, sei lá, R$1.000 com alguma coisa que eu acho besta. Mas no final das contas, o que você consegue não é isso. Você consegue uma polarização e isso é extremamente problemático. Então, sim, você precisa ter, é saudável você ter uma pessoa que conheça o que você gosta, e a gente chama isso de mapa do amor, é um dos pilares de um relacionamento que funciona. Você saber o que a pessoa gosta, que é isso que você fez. Caramba, ele adora bicicleta, deixa eu saber mais sobre esse hobby. E você ter uma pessoa que está do teu lado em relação a isso, que te ajuda a descobrir mais, que quer saber mais, que pergunta, que quer entender por que esse time de futebol é diferente daquele, quem que é esse jogador. Você mergulhar no hobby da outra pessoa. Porque de repente ele gastar R$300 na camiseta do time dele, não vai ser tão
maluco na tua cabeça, você vai entender o que significa para a pessoa realmente. Hoje eu sou ciclista, tá? Hoje eu tenho bicicleta, hoje eu já me programo com ele, porque é um esporte muito legal, né? Eu não deixei tipo assim, eu não deixei o meu natural para viver o dele. Mas aprendi a gostar do esporte dele entrando justamente. A gente senta, assiste vídeos de ciclistas, né? Essas coisas. Eu não paro para assistir sozinha, mas eu acompanho e mergulho nesse gosto dele. E isso faz muita diferença, realmente. Essa é a habilidade que precisa ter. Você fez isso aí está nos estudos, é isso que você precisa ter. Você precisa mergulhar no outro. E ele precisa mergulhar em você. E você não deve fazer isso com a ideia de eu vou fazer isso para poder ele mergulhar em mim e assim por diante. Tem que ser um negócio em que você coloca isso para você. E só de você fazer isso vai ser automático. É por isso que dá para você melhorar um relacionamento sozinha. Ao contrário do que diz o ditado popular. Né? Eu Porque ia te você se melhora perguntar isso. Eu ia totalmente. te Você perguntar muda a isso, sua falei atitude, o assim, outro muda. eu ia te perguntar justamente isso sobre o Reconnect. Eu falei assim, eu ia te perguntar, Rodrigo, tem que entrar o casal ou dá para entrar uma pessoa só? Eu tenho várias pessoas que fazem sozinhas. Eu tenho, inclusive, o depoimento delas de como que as coisas vão modificando com o tempo. Porque esse é o problema. A gente sempre está querendo que o outro muda. A pessoa assiste a live e fala assim, nossa, eu preciso mostrar isso aqui pro meu marido. Você tem que mostrar para você. Você tem que modificar a tua atitude. Porque sempre que você está pegando no pé, essa atitude nas pesquisas, ela entra. Acaba que a gente, sendo médico, né, a gente gosta muito dessa parte, né, Suzana, Sim, de fantástico. pesquisa e de ver o trem se foi pesquisado, se foi testado realmente. Nas Mas quanto pesquisas, mais a gente fala de pesquisa, parece que a gente confia, né? Tipo, foi uma é, pesquisa, então é, é de realmente deve verdade, ser né? isso, né? Pois é, isso entra nas pesquisas em inglês como nagging, que é você ficar provocando a pessoa. E entra naquela mesma questão do paradoxo da escolha. É como se a gente tivesse uma bateria, e cada vez que você faz isso, você está drenando essa bateria. Os estudos mostram que você tem que ter cinco interações positivas para cada negativa durante conflitos para o teu casamento dar certo. Se você tiver 1 para 1, se você tiver para cada interação positiva uma negativa durante conflito, o teu casamento não dá certo. Isso desde o momento que você casou. Então você pega pessoas que acabaram de casar, ou seja, estão felizes, não tiveram problemas ainda, você mede quantas interações e você sabe se elas vão se separar ou não. Olha só que maluquice. Que Então louco. veja bem, nós precisamos aumentar muitas interações positivas. Quando você está fazendo nagging, quando você está provocando, Tipo, quando você está. me dá um exemplo, assim, interações positivas. Tipo, me dá um exemplo Você que está no meio você do sabe. conflito, você está no meio do conflito e você fala assim, amor, eu acho que eu entendi muito melhor o que é a bicicleta para você. Quando você está na bicicleta, primeiro, que você fica bonito pra caramba quando você está andando de bicicleta. E eu adoro te ver o jeito que você fica depois que você faz esporte, você fica feliz. Eu acho isso muito legal. O que eu sinto é que quando eu vi que você comprou, o que eu senti foi a sensação de ter sido deixada de fora. Porque eu nem fui com você te ajudar a escolher a bicicleta, eu nem sabia que o preço que ia ser, a gente não sentou para conversar sobre isso juntos, entendeu? E aí, o que eu precisava? Eu precisava eu queria participar mais. Eu queria participar da tua vida mais. Eu queria, quando fosse um negócio importante para você, poxa, eu quero estar lá e comprar e ser a primeira a comemorar contigo. O que eu acabei de fazer? Legal. Eu acabei de fazer uma reclamação. A reclamação é, eu não gostei da forma como você fez com essa bicicleta. Ela poderia ter sido feita de uma maneira assim. Você comprou uma bicicleta de 7 mil reais, você é maluco? Você não tá nem aí para nossa família, não? O que você está pensando da vida? A bicicleta pode ter esse preço, não. Você não está vendo que a gente tem um monte de coisa para pagar? Isso, você falou um monte de acusações e não trouxe nenhum elemento positivo. Entendeu? Então, quando a gente pesquisa o índice de interações positivas por negativas, em casais felizes é de 5 para 1 durante conflitos e de 20 para 1 fora de conflitos. E em casais que tem problemas, que vão se separar, é de 0,8 para 1. Então eles têm mais negatividade do que positividade. Isso vai escalando com o tempo Fantástico. e aí vai virando os padrões negativos de relacionamento. Fantástico, porque acontecem gastos. Você se incomoda, mas na verdade tem alguma coisa por trás, né? Você se incomoda, mas se você tivesse sido incluída, se tivesse sido aquela coisa, e você sabendo falar aquilo, a gente às vezes não sabe falar, né? Eu vou até começar a ler aquele livro, não sei se você indica, Comunicação
Como é que eu Não falo? Né? violenta? Não violenta. Comunicação não E violenta. É um livro excelente, é um livro muito bom. eu vou começar a ler esse livro por indicação de outra pessoa. Por quê? Eu tava cuidando das crianças, aí a moça arrumou suas coisas para bike, ele me perguntou. Eu falei assim, como é que eu vou arrumar as coisas para bike? Tu não tá vendo tantas coisas que eu tô fazendo? Sabe? Em vez de eu ter falado assim, meu bem, eu não consegui ainda, porque eu tive que fazer muitas coisas. Você pode me ajudar? Ou então, sabe? A gente já tira. E na parte financeira é absurdo. Assim, é uma metralhadora de coisas que a gente fala, porque a O gente não tempo todo. consegue. Você já fica absorvendo. Tipo, cara, não vai dar certo. A mulher chega com um monte de sacola de compra, sabe? O cara já tá estressado trabalhando. Aí vem problema financeiro e vira. Assim, É. uma coisa Não, absurda. débito, a pessoa está devendo, destrói casamento. Assim, a sensação de ter débito é muito difícil de administrar. É horrível. A nossa filosofia financeira, inclusive em casa, é uma coisa que a gente conversou desde o começo do nosso casamento. Até hoje nós compramos duas coisas divididas, que foi o nosso primeiro carro, a gente dividiu em 10 vezes, a gente conseguiu pagar, e a nossa casa. E depois disso a gente não comprou absolutamente mais nada dividido, porque é a forma como a gente se sente bem. A gente tem o Filosofia de dinheiro, aí a gente vocês, né? compra. Agora sim, você falou do livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta, que basicamente são técnicas de empatia. A Águia tá falando a mesma coisa, o homem também. Eu comprei essa semana um apetrecho tecnológico que era um sonho meu há muito tempo, né? Bota Que é o. frente, imagina É, só. porque o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer filmagem. E a Águida aí já conhece as coisas que eu gosto de fazer, né? E aí eu gosto de fazer filmagem. Então o que eu comprei? Eu comprei um mixer de vídeo, que é um negócio que faz live com multicâmeras. Então daqui a pouco eu tô inaugurando isso aí. Então eu vou fazer live com multicâmeras e tudo mais. Legal! Aí então assim, homem gasta também, mulher gasta também, os dois gastam e não tem nada de errado. A gente Sim, trabalha para poder gastar. Agora a gente precisa ter uma comunicação em torno disso. Isso aqui é significativo, você trazer por que é significativo para o outro, e você conseguir, quando você incomodar, você expressar aquilo. Porque qual que é um dos problemas quando a gente começa a estudar comunicação? A gente passa a acreditar, e essa é uma das ciladas, a gente quer melhorar. Aí a gente pensa assim, qual que é o problema? Aí você deu o exemplo. Quando ele falou comigo, eu fiquei brava. E você acha que o problema foi você ficar brava. E esse não foi o problema. Porque essa é uma emoção normal. Se você acha que o problema foi você ficar brava com ele, você está atacando a questão errada. Então, você querendo melhorar, você começa a tentar suprimir uma emoção. E isso não funciona. sim. Entendeu? Então, assim, o problema não foi você estar brava. E a pessoa me deu essa dica, tipo, não, você poderia ter falado de uma forma diferente. Aí eu pensei assim, eu vou ficar com a raiva guardada dentro de Como mim. se fosse assim, como se a gente do nada fosse, tivesse sangue de barato e tudo, a gente fosse. Você pode falar da raiva. Essa é a questão. Você fala sobre o que Sim. você está sentindo e não sobre o outro e sem entrar na defensiva. Porque o que é a defensiva? É um padrão de comunicação em que você tenta se explicar. Quando você É se como sente... se eu, é como se eu falasse assim, essa sua pergunta me deixou chateada. Por que isso, isso, isso? É como se eu te respondesse dessa forma? Isso, você precisa focar. Ó, sinto o que você sente, sobre o que você sente Sim. e o que você precisa. Então, na hora você tá com raiva, você pode falar, amor, fala assim, nossa senhora, amor, eu fiquei tão grilada com esse seu negócio, você pode falar bravo, inclusive. Nossa, eu fiquei chateada demais com isso. A forma como você falou, eu fiquei imaginando que eu tivesse à toa aqui o tempo todo. Você não vai entrar e se comportar como se do nada você fosse santa, entendeu? Não é isso que a gente Entendi. pede. Mas você fala sobre a raiva, ao invés de atacar o outro de volta. Porque olha só, o que ele usou? Ele usou o criticismo. E por isso que você se sentiu chateada. O criticismo é quando você ataca o outro. E aí, para se defender, você se explica. E aí você se explica e aí a coisa começa a escalar e assim por diante. Tá? Então o problema é esse, você sai da defensiva, você falando sobre o que você sente, sobre o fato específico que você sentiu. Tá? Então você pode ficar puta, você pode ficar com raiva, você pode ficar com nojo de alguma coisa, não tem nada de errado nisso, você pode falar alto às vezes, desde que você não ofenda o outro, desde que você não acuse o outro, desde que você não entre na defensiva, ficar se explicando, e você entra realmente no que você está sentindo. Entendeu? Olha, amor, nossa, aquela hora mais cedo eu fiquei com tanta raiva de você ter
falado comigo, passou na minha cabeça que você não estava vendo as coisas que eu estava dizendo. É diferente de você nunca ver as coisas, você nunca vê as coisas que eu faço. Você nunca percebe que eu estou trabalhando o tempo todo? Nunca, sempre. Isso é defensiva, isso é criticismo, isso vai escalar a briga. Você focar no que você sentiu, o que passou na sua cabeça. Por exemplo, passou na minha cabeça que você não percebe que você não percebeu o que eu fiz. É diferente de você não percebe o que eu faço, que você já está acusando, entendeu? Então, Sim. assim, tu tá vendo Passou que na essas minha pequenas cabeça coisas não significa que ele que é a realmente. verdade. Mas você está comunicando para ele o que você está informando para ele como que foi o teu raciocínio, ao invés de cair numa escalada em que vocês vão se atacar e aí se atracar numa briga, entendeu? Então E aí, quando, esse treinamento precisa ficar automatizado. Mas e não é quando a ficar gente em paz o fala, tempo todo. e quando a gente fala da parte financeira, é aquela sensação que você diz, parece que a pessoa não está se preocupando com os gastos da casa, né? E como sempre tem uma pessoa que toma isso para si, sempre tem uma pessoa que é o mais organizado. Então ele passa a organizar a planilha, ele passa a organizar as coisas da casa e o outro E aí fica passa a controlar o assim, outro. ele Ou fica se meio por sentir fora. rejeitado. Ele Uhum. fica meio por fora. Não, tudo bem, você organiza, você é melhor nisso, né? E aí ele passa aquela função para outra pessoa. E aí, quando ele faz um gasto ou faz um planejamento, tipo assim, que tal a gente fazer uma viagem? A outra pessoa que está organizando, ela dá um pulo. Você está ficando louco? Porque eu que estou organizando, eu é que sei se dá para fazer ou não, sabe? Eu é que sei se tem dinheiro ou não. Então, às vezes Tá eu vendo tinha que o essa jogo é de sensação. poder? O jogo é de Eu tinha essa poder. sensação do meu marido, porque como eu sou mais organizada e o poder aquisitivo era maior, porque minha renda era maior, aí ele chegava com um planejamento super legal e eu dava um pulo. Sabe? Tu não tá dentro da família, não. Tu não tá dentro dos gastos, não, porque não é possível, sabe? Você não tá Uhum. enxergando que a gente tá tendo que se organizar para pagar outras coisas, que a casa tá caindo, sabe? Um exemplo eu tô dando, sabe? Você não está vendo que a gente precisa fazer a revisão do carro, você não está vendo que precisa comprar uma máquina de lavar, o micro-ondas. E aí ele vinha com aquele plano super legal. Então, a pessoa que tem o controle financeiro, ela entra em choque com o outro que está assim, meio no mundo da lua. E se os dois não andarem juntos, assim, os dois entenderem o planejamento, os dois conversarem, cara, olha, tem relacionamento que entra numa bomba. E entra mesmo, e entra mesmo. O que seria o treinamento aí? Você entender o que ele está precisando quando ele chega com isso. Então, vamos supor, a pessoa, se fosse você, no caso, que estivesse treinando para poder reagir de uma maneira que funcionasse melhor. Quando ele chegasse com isso, você já ia estar pensando aí dentro. O que ele está querendo? O que ele está querendo? O que ele precisa? Ele quer, olha só, qual que é o desejo dele? Ele quer se divertir comigo, fazendo uma viagem com a família. Isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa Não, ruim? De forma não. alguma? Quando você sente que ele quer uma coisa tão legal assim por trás disso, de repente você já não fica tão mais brava. Você sente que isso acalma? Caramba, às vezes tem casais que brigando, e de repente eu vou aqui no consultório, e aí eu paro para pensar com eles estão brigando porque ela quer passar mais tempo com o marido. Eu falo assim, você tem noção de que vocês estão brigando porque vocês querem passar mais tempo juntos? Olha só que interessante. No final das contas, era uma coisa boa que ele estava te trazendo. Então, se você reconhece isso e fala assim, nossa, amor, você está sentindo falta de passar um tempo juntos, de viajar, isso seria incrível. Caramba, ia ser muito legal isso. Nós precisamos, vamos ver junto, vamos dar uma olhada. Já seria completamente diferente o aspecto da briga. Agora, ao contrário, o que você estava pensando por trás disso? Será que o meu marido não está prestando atenção nas coisas que a gente tem aqui em casa? Eu preciso ser escutado, eu preciso saber que eu posso contar com ele. Então, por trás da sua questão, estava a questão assim, eu preciso contar com essa pessoa, eu preciso que ele entenda tudo que está acontecendo. E eu preciso sentir também que todo o meu esforço de ter estudado por não sei quantos anos você estudou para fazer medicina, de ter se matado no internato, de estar enfrentando um monte de dificuldades emocionais por estar atendendo as pessoas, que é uma coisa dificílima de fazer, que isso seja pelo menos visto pelo outro, como um esforço que está trazendo mais recursos e que merece ser valorizado.
Então você vê que os dois lados têm fatores importantíssimos que precisam ser atendidos emocionais. E quando a gente para a discussão no dinheiro, você vai ficar lá se tem ou não tem dinheiro, nada disso é atendido e você não se conecta com teu marido ou com a tua esposa. Então aí entra um outro problema. Isso funcionou muito bem na sua casa, embora tenha uma chance menor de funcionar em lares em que os homens ganhem mais do que as mulheres. Por quê? Por um traço de personalidade que é mais comum em mulheres, que é o agreeableness. Quando você pega a personalidade e divide em 5 fatores, não vai dar tempo de a gente falar isso. Tô vendo aqui que o tempo está acabando. Mas basicamente, as mulheres têm o traço de agreeableness. Pois é, não vai dar. Tô vendo aqui, eu já olhei o horário e falei, nossa senhora. Mas as mulheres, elas têm essa característica um pouco maior, se você pegar em média, tá? Essa variação é grande, obviamente que tem casos de todos os tipos, não estou falando isso. Mas em média, os homens escutam menos as mulheres. E quando os homens ganham mais, vai ser mais difícil isso acontecer como aconteceu na tua casa. Dele aceitar a chegar nessa posição e vocês terem o mesmo prolabore e os dois terem o mesmo nível de controle. Isso funciona? Funciona. Se ele fizesse isso, ia funcionar, ia ser muito melhor. Mas é mais difícil chegar nessa posição. Tá? Isso que você fez, que é abrir mão, é uma das questões difíceis de fazer. Né? Que tem a ver, porque aí, de repente, como você ganha mais, e aí você abre mão do controle, isso pode aparecer, se isso não for bem elaborado, se você não consegue falar sobre sentimentos, se você não está conectando e vendo o que está por trás, isso começa a aparecer em outros lugares. Isso aparece, por exemplo, nessa necessidade de controlar para onde está indo os gastos. Isso aparece numa dissimetria na decisão. Como se, assim, no final das contas, se eu ganho mais, o meu voto é um pouquinho maior do que o teu. Entendeu? Então, e aí esses sistemas precisam ser realmente elaborados, precisam ser pensados, precisam ser discutidos, e vocês precisam ter texto para isso não erodir o casamento. Ai, eu fiquei com a sensação assim, meu Deus, tinha muita coisa para falar ainda. Eu vou te dar mais um exemplo, só mais um exemplo. Eu prometo ser breve. A questão do dinheiro nunca deve entrar na discussão de divisão de tarefas em casa. Absoluta. Entendeu? Então, olha só. Eu ganho 3 vezes mais, a minha esposa ganha 3 vezes mais do que eu em casa, então, no nosso tempo livre, isso deve ser um argumento em prol da quantidade de tarefas que ela e que eu pego? Não. Ah, entendi. Entendeu? Ah, mas eu sou o homem que vai ganhar dinheiro fora, então quando eu chego em casa, então o meu tempo de cuidado com as crianças é menor, afinal de contas eu ganho mais? Não. Se você fizer isso, você está criando uma dissimetria no teu casamento que vai erodir o seu casamento por dentro. Então não tem essa conversa. Eu tinha essa sensação quando eu dava plantão. Tipo, eu passava 24 horas de plantão, quando eu chegava, eu achava um absurdo eu ter que fazer algumas coisas e ele não ter feito algumas coisas, sabe? Eu achava que eu tinha o direito de descansar mais do que ele. Tipo, eu sei que... E nisso entra, né? Os dois têm que descansar, os dois têm que dividir as coisas igualmente, tanto com os filhos. É bem difícil, né, Rodrigo? Existe uma questão biológica de você realmente ter que dormir, mas por trás disso está aquele pensamento que eu te falei que ainda era mal elaborado num outro momento, que era, eu ganho mais, o meu trabalho é mais bem remunerado, logo, no final das contas, é muito difícil falar sobre isso, mas no final das contas era um sentimento de que meu tempo vale mais que o teu. Entendeu? Sim. E isso gera problema, porque essa dissimetria te faz ver a outra pessoa como um pouco menor. E essa diminuição de admiração com o tempo vai causar problemas. Então você tem o seguinte, isso precisa, é lógico, se a pessoa não está com um trabalho fixo, vamos supor, o teu esposo perdeu um emprego, não está com trabalho e ele pega as tarefas de casa para fazer, né, e vocês dividem isso, olha, eu estou com trabalho, tal, vou trabalhar 8 horas por dia, você cuida dessa tarefa, tudo bem. Mas não é isso que geralmente acontece nas casas. As duas trabalham, às vezes num trabalho que é menos reconhecido pelo outro, mas os dois trabalham e quando chegam em casa, por ganhar mais, a pessoa acha que tem mais direito de descanso, entendeu? Ou de não fazer tal coisa. E isso geralmente acontece do homem para a mulher. Mas no seu caso, e no caso das mulheres que te acompanham, geralmente isso é invertido. E isso é uma cilada muito grande. Porque isso vai provocar uma disputa de poder. Tem muita mulher médica que acaba se colocando numa posição maior por ganhar mais. Ela quer mandar no que vai ser feito. Tipo, o homem, ele acaba... E isso gera um problema enorme. Isso vai aparecer em outros momentos. Quando a pessoa...
Eu Ah, ainda já foi. queria conversar sobre a parte da família que envolve, sabe? E aí Uhum. vem filhos externos, tem que ajudar financeiramente pai, mãe, mas, infelizmente, a nossa live chega ao fim. Muito obrigada pelo seu tempo, eu sei tanto que é importante o nosso tempo. Foi um prazer Foi ter muito você legal. aqui. Espero estar aqui de Espero que novo, você a gente tenha conversar gostado. mais. E você pode contar comigo também aí, quando você precisar fazer uma live com alguém que compartilhe todas as suas experiências do casal. Estou aqui. Nossa, que top, legal demais. Vou querer. Eu vou começar uma maratona de lives no dia, se eu não me engano, é dia Faltam 31 de 10 agosto. segundos, 10 segundos. Nossa senhora, Vai então tchau, cair. pessoal. Valeu demais. Foi um abraço. Tchau, um beijo, Tudo gente. de bom. Obrigada. Tchau.